Hoje nós vamos de novo apreciar e colocar em votação o PLC 125 de 2015. E, na última terça-feira, eu apresentei nesse plenário os principais argumentos de defesa do Simples Nacional. O tripé está mantido da mesma forma: a simplificação, a tributação diferenciada e o estímulo ao emprego. As maiores preocupações do projeto é exatamente permitir ao pequeno e microempresários, hoje em extrema dificuldade no país, que eles possam não fechar as portas e ter uma condição de sobrevivência. Eles empregam a maior parte dos brasileiros e é isso que nós temos a intenção de manter. Quanto ao mérito, o projeto traz importantes alterações em relação ao Simples Nacional. Nós mantemos importantes contribuições do texto aprovado na Câmara. E nessas últimas semanas foram muito intensas as negociações e tivemos a oportunidade de aprofundar a discussão do texto e reunir as colaborações de parlamentares, de entidades representativas do setor, do SEBRAE, dos servidores do Programa Brasil Mais Simples, da Receita Federal, da Secretaria de Governo, da Casa Civil da Presidência da República, bem também conversamos com os prefeitos. Hoje de manhã recebi um telefonema do Márcio Lacerda, dos governadores, o responsável, governador do DF, em conversar com todos os governadores. Hoje também entrou em contato com o senador Renan, presidente da Casa, para dizer que estavam de acordo. Secretários estaduais de Fazenda, entre outros parceiros. Foi intensamente discutido e algumas modificações foram acatadas e outras não nessa última semana. Todas essas negociações, quero colocar, que permitiram aperfeiçoar o texto. Está melhor. Na última semana, recebemos inúmeras sugestões, inclusive em plenário, com as emendas apresentadas pelos nobres pares. Nós consolidamos um novo texto que reflete esse esforço, mas, sobretudo, reduz significativamente os impactos na arrecadação. Com os ajustes no texto, conforme cálculo da Receita Federal, nós reduzimos o impacto potencial que foi levantado aqui na última terça-feira, numa previsão de 5 bilhões, para 1 bilhão e 87 milhões. Eu ressalto que somente o impacto estimado das tabelas era de 2 bilhões e 380 milhões, valor que conseguimos reduzir para 927 milhões, resultado de longa e produtiva negociação nos últimos dias, grande parte delas. As principais alterações em relação ao texto apresentado na semana passada que permitiram esse resultado foram as seguintes. Primeiro, ISS mais favorável, parágrafos 1º-A e 1º-B do artigo 13. O projeto previa, para garantir a autonomia municipal, um dispositivo que permitia aos municípios estabelecer regime de ISS mais favorável que o previsto no Simples. Por solicitação da Frente Nacional dos Prefeitos, nós suprimimos essa possibilidade de ISS mais favorável. Segundo, novas tabelas de alíquotas, artigo 18 e anexo 1 a 5. Acolhemos a proposta de emenda do senador Aloysio Nunes Ferreira, que reflete a proposta de tabelas da Receita Federal, o que permitiu uma significativa redução dos impactos na arrecadação. Terceiro, advocatícios. 18, parágrafo 5º-B, artigo 18. Acolhemos a sugestão de destaque apresentada na semana passada pelo senador Requião, com apoio de vários parlamentares, para retornar os serviços advocatícios onde estavam, que era a tabela 4. Fator emprego, parágrafos 5º-J, 24, artigo 18. Ampliamos o percentual do fator emprego de 22,5% para 35% e incluímos o Prolabore no cálculo do fator emprego, com o objetivo de diminuir o impacto da medida na arrecadação.
O fator emprego é um instrumento relevante de incentivo à geração de emprego e é um critério para a migração de categorias profissionais que estavam na tabela 5, que é pior, né, paga mais imposto, que fossem para a tabela 3, na medida em que tiverem 33,5% de funcionários nesse fator emprego. Contribuição previdenciária do MEI, parágrafo 11, artigo 18A. Por sugestão do senador José Pimentel, suprimimos dispositivo do texto com o objetivo de preservar a vinculação da contribuição previdenciária do MEI sobre o salário mínimo, o que poderia resultar em uma contribuição do MEI inferior ao do próprio piso previdenciário, onerando a Previdência, ou numa contribuição muito superior, onerando aí o microempreendedor individual. Parcelamento normal do Simples, parágrafos 17A e 18A. Suprimimos todas as alterações no parcelamento normal, já previsto na lei do Simples. Fica, portanto, inalterado o critério de parcelamento e o valor mínimo das parcelas. Tais ajustes atendem às emendas número 19 e 21 propostas pelo senador José Aníbal. Investidor anjo, artigo 61A e os parágrafos 1 e 10. Retiramos a previsão de regulamentação do investidor anjo do caput e incluímos o parágrafo 10, para dispor que o Ministério da Fazenda poderá regulamentar a tributação sobre retirada do capital investido. Além disso, definimos que o contrato de participação não poderá ser superior a 7 anos. Parcelamento especial, artigo 9º. Ao invés de modificar o parcelamento já previsto na lei do Simples, propomos a criação de um parcelamento especial de até 120 meses, com prazo de adesão de 90 dias, a partir da regulamentação pelo CGSN. Definimos como valor mínimo das parcelas 300 para micro e pequenas empresas, 150 para MEI. Não haverá redução de juros e multas. Essa alteração do texto atende às emendas propostas pelos senadores Aloysio Nunes Ferreira e José Aníbal. Vigência da lei, artigo 10. Por fim, definimos que a lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação, sendo que o parcelamento especial produzirá efeitos imediatamente. O restante da lei complementar produzirá efeitos apenas a partir de 1º de janeiro de 2018. Tal medida dialoga com as solicitações de municípios, estados e União e atendem às emendas do senador Aloysio Nunes e José Aníbal. No plenário do Senado Federal, foram apresentadas 18 emendas. Com relação às 6 primeiras, já nos manifestamos na última terça-feira. E o parecer não mudou, continua o mesmo. Passo a emitir parecer sobre as demais emendas. A emenda de plenário número 17 do senador José Aníbal pretende suprimir todas as alterações feitas no substitutivo com relação ao MEI. O argumento usado é que o projeto aumenta exageradamente os limites do MEI, levando-se em conta que a proposta prevê aumento de 20% sobre valores atuais, passando o MEI de 60 mil para 72 mil anuais. Eu acredito que isso está bem menos que a inflação, então não pode ser considerado exagerado, pois não chega a constituir nem aumento real, já que a última alteração do MEI se deu em 2011. Portanto, manifestamos a nossa rejeição. A emenda de plenário número 18, também do senador Aníbal, exclui a definição do Simples Nacional como regime tributário. Não é possível afastar a principal alteração conceitual do Simples proposta pelo substitutivo, pois corrige o entendimento atual que o tratamento favorido às micro e pequenas empresas seria gasto tributário. Pelo exposto, manifestamos rejeição da emenda. A emenda de plenário 19 do senador Aníbal pretende suprimir o parágrafo 17A do artigo 21 da Lei Complementar 123 de 2006, na forma do artigo 1º do substitutivo, que estabelecia o valor mínimo de 100 ou 0,5% do faturamento mensal.
o que for maior para o parcelamento geral de débitos. Acolhemos a emenda, pois não promoveremos nenhuma alteração no regime geral de parcelamento do Simples, em favor da criação de um parcelamento especial. A emenda de plenário número 20, do senador José Aníbal, suprime a possibilidade de opção pelo Simples de micro e pequenos produtores de bebidas alcoólicas. Rejeitamos a emenda, pois o estímulo a esse setor, além de dinamizar a economia, promoverá o turismo regional, a agricultura familiar de insumos para a atividade econômica do setor, como amplamente defendido por outros senadores. A emenda de plenário número 21, do senador José Aníbal, pretende suprimir o parcelamento especial na forma prevista no artigo 9º do substitutivo ao argumento que seria uma prerrogativa dos entes federados no exercício de sua competência constitucional. Não acolhemos a emenda, tendo em vista a forte crise por que passam os micro e pequenos negócios e o tratamento favorecido que a Constituição lhes garante. Considerando o pedido de municípios e estados e levando em conta a preocupação do senador, adotamos um prazo de adesão de 90 dias, em vez de 36 meses, como era a proposta original. A emenda de plenário 22 do senador Aníbal pretende suprimir o adiamento da entrada em vigor do projeto de 1º de julho de 17 para 1º de janeiro de 18. Acolhemos parcialmente a emenda, porém mantendo a vigência imediata para o parcelamento especial proposto na forma do substitutivo. A emenda de plenário 23 do senador Aníbal pretende suprimir os incisos 19 do parágrafo 5b e parágrafo 5d e o inciso 6º do parágrafo 5.1, todos do artigo 18 da Lei Complementar 123 de 2006, na forma prevista no artigo 1º do substitutivo. Manifestamos pela rejeição da emenda, visto que teria repercussões sobre a nova sistemática de tributação proposta, desestruturando-a. A emenda de plenário 24 do senador Humberto Costa pretende incluir o texto com o objetivo de mudar o enquadramento das empresas de prestação de serviços na área de terapia ocupacional para que sejam tributadas pela tabela do anexo 3, a exemplo do que já ocorre com categoria correlata, que é a fisioterapia. No mérito, concordamos que o pleito é justo. As duas profissões são regulamentadas pela mesma legislação e vinculadas ao mesmo Conselho Federal, que é o COFITO. No entanto, mantemos nosso parecer pela rejeição da presente emenda em atenção à negociação com as fazendas municipal, estadual e federal, em razão dos significativos impactos na arrecadação que, no atual contexto econômico, desaconselha a mudança sugerida. A emenda de plenário 25 do senador Aloysio Nunes Ferreira, que propõe um parcelamento especial de 120 parcelas, sem redução de juros e multas, com adesão de 3 meses, com prestação mensal não inferior a R$ 300 e detalhe os procedimentos e alcance do parcelamento especial. Acolhemos parcialmente a emenda, promovendo alguns ajustes pontuais no texto, porém mantendo o número de parcelas, o prazo de adesão de 3 meses e a não incidência de redução de juros e multas. Novas emendas que foram recebidas pela mesa. Após a publicação do presente parecer, foram apresentadas novas emendas, 2. A emenda de plenário 29 do senador Aníbal, que pretende suprimir o inciso 18 do parágrafo 5º-B, o parágrafo 5d e o inciso 6º do 5º, parágrafo 5º, todos do artigo 18, números da Lei Complementar 123, na forma prevista no artigo 1º do substitutivo. A presente emenda é semelhante à emenda de plenário, número 23, apenas corrigindo a referência aos dispositivos a serem suprimidos. De igual maneira, manifestamos pela rejeição da emenda, visto que teria repercussões sobre a nova sistemática de tributação proposta, desestruturando-a.
E a emenda do senador Ferraz, feita agora, que tem o objetivo de excluir das revogações determinadas pelo substitutivo ao PLC 125 de 2015, o dispositivo que veda a possibilidade de que venham a inscrever-se como MEI aqueles que exercem atividades intelectuais. Essa emenda é aceita. Então, são essas as emendas e a posição da relatora, senhor presidente.